eu sou a Letícia. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Pijama, podcast da Bela Noite Pijamas. Oi, Lê. Eu sou o Éricles e por aqui a gente acredita que uma boa noite de sono é o primeiro passo para um dia melhor. Afinal, descansar não é só dormir, é cuidar da mente e do corpo, né, Lê? Isso mesmo. E hoje a nossa conversa é sobre algo muito relevante e atual, né? Que é a qualidade do sono e da saúde mental. E para esse papo importante, a gente trouxe a Susana Werner, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema e como pequenas mudanças na nossa rotina podem estar auxiliando a melhorar esses hábitos. Susana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lê. Oi, Lê. Oi, Eric. Oi, Su. Oi, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando sobre um tema que é tão relevante, né, que infelizmente é negligenciado nos dias atuais, que é a qualidade do sono. Então, tem muita coisa que dá pra gente colaborar, que dá pra contribuir aí pra melhorar a qualidade de vida do pessoal. Su, nós que estamos muito contentes de compartilhar esse momento contigo. Tenho certeza que tanto eu quanto o público vai adorar muito ouvir essas dicas e ter essa troca de ideias. Su, pra gente começar, a gente conversou, a gente trocou bastante figurinha com pessoas que estão no nosso dia a dia, ao nosso redor, e muitas delas queixaram relacionada ao sono, que têm dificuldades para dormir, que acordam de madrugada, então tem um sono muito leve, que acordam indispostas também no outro dia, né? E eu queria saber o que a gente pode trazer de informação para ajudar nessas situações. Esses relatos são super comuns no consultório, inclusive muitas pessoas chegam, né, com queixa de ansiedade, de sintomas depressivos, de irritabilidade, e quando a gente vai avaliar, tem uma rotina de sono ali completamente disfuncional. Às vezes vai dormir às 3 da manhã, precisa acordar às 7, vai dormir, né, muito tarde, acorda muito cedo, acaba não tendo realmente a quantidade de horas necessária para o sono. E tudo isso pode estar desencadeando ali sintomas ansiosos, sintomas depressivos e irritabilidade. Tanto que no tratamento, em psicoterapia, sempre que tem ali uma alteração, uma questão em relação ao sono, o nosso foco é primeiro estabelecer o sono, para depois tratar as outras condições. Isso vai sempre trazer muito prejuízo para a nossa qualidade de vida, né? Então, tem aí muita estratégia, muita técnica que a gente pode utilizar para colocar em prática no dia a dia. Legal. Sobre os hábitos, eu sei que o pijama é uma forma, né, de estar dormindo confortável, se sentindo bem, e esse é até um dos propósitos da nossa marca. Mas o que mais que você consegue nos auxiliar para ajudar nessa rotina? Sim, com certeza. O pijama, né, ele tem essa questão, além do conforto, mais simbólica, onde meio que sinaliza o momento entre desligar da rotina acelerada do dia a dia para o processo de adormecer, de desligar para a rotina de sono, né, em geral. Então, ele é muito importante a gente associar somente a hora de dormir, né? Chega de manhã, acordou, lavou o rosto, já tira o pijama, né? Deixa ele somente para o sono, para a hora de dormir. Além disso, existem diversas outras estratégias, claro, que vão auxiliar nessa rotina. A higiene do sono é uma técnica padrão ouro para o tratamento, né, da qualidade do sono em geral. E ela consiste em algumas estratégias que você vai fazendo desde o momento que você acorda até o horário de dormir. Algumas pessoas acham que devem se preparar para o sono só na hora de dormir, não é bem assim. Então, por exemplo, sempre ao acordar é muito importante você se expor à luz do dia, né? Isso é o que vai avisar o seu cérebro que o corpo está desperto e que ele precisa parar de produzir determinados hormônios e começar a produzir outros, por exemplo. Então já começa logo no início do dia, já. Já começa de manhã cedo. Aí você pode, né, tomar, obviamente, o seu cafezinho para despertar, mas não passar das 3 da tarde. É importante evitar bebidas energéticas, né? Seja café, seja energético, refrigerante, até pré-treino, após as 3 da tarde, porque tudo isso pode prejudicar o sono. Um outro ponto muito importante é a questão de rotina. Ter um horário para dormir, ter um horário para acordar é essencial para o teu corpo ir habituando, né? Evitar o uso de telas, evitar o uso de TV à noite, porque tudo isso vai trazer ali alguns prejuízos, né? Tanto em relação à questão de atraso da produção de melatonina, entre diversas outras condições. Então, tem diversas estratégias que a gente precisa ter cuidado ali para melhorar a qualidade do sono. Você me falou 3 coisas que me chamaram muita atenção. A questão do café, a questão da melatonina e a questão da rotina em si, né? Então,
Por exemplo, a rotina hoje está super em alta, eu sei que é a questão dos banhos prêmios, então, de levar a vela aromática para o banheiro, para tomar aquele banho bem relaxado antes de ir para o quarto descansar, né? Uhum. Ou aqueles difusores aromáticos também, tanto no banheiro quanto no quarto. Então, isso tudo pode fazer parte de uma rotina que indica ali o teu cérebro que, agora é o meu momento, eu vou descansar, vou relaxar, eu mereço, vou tomar meu banhão e vou para o quarto relaxar. Com certeza pode ajudar. Não tá na realidade de todo mundo, né, infelizmente. É como eu sempre digo, né, não é uma técnica cientificamente comprovada, né, porque eu não posso dizer que o que vai te ajudar vai ajudar o seu João também, que não tá Uhum. nem aí pra vela aromática, por exemplo, mas com certeza ela consegue trazer esse conforto, né, pra esse momento de relaxamento. E se faz sentido pra ti, pode apostar que vai te ajudar. Legal. E sobre o café também me chamou a atenção, porque eu sei que muita gente viciada em café, né? Que acaba Uhum. consumindo tanto de manhã quanto de tarde, até de noite. E eu fiquei curioso, porque como é que faz se viciado em café e não Uhum. pode tomar café à noite? Principalmente, por exemplo, até as 3 horas da tarde, que na verdade ainda é de tarde, né? Uhum. Como é que faz daí? Realmente, tem algumas pessoas que têm bastante dificuldade com isso, tem realmente a questão do vício ali, né, mas sempre que possível é importante tentando ir reduzir, tentando alterar, às vezes por um descafeinado, por Uhum. um chá, né, tentar alguma outra estratégia nesse sentido. Tem pessoas que até falam: "Ah, mas eu sempre tomei café à noite e pra mim nunca foi um problema, nunca tive nenhum prejuízo em relação a isso". Pode ser que não atrapalhou o teu sono de uma forma geral, mas dificilmente tu vai conseguir ter um sono de qualidade, que perpassa por todas aquelas fases, que realmente vai te fazer acordar descansado, se você utilizar algum tipo de estimulante, né. Às vezes, então, por exemplo, assim, eu tenho o hábito de tomar café à noite e não tenho dificuldade para dormir, mas de repente eu acordo muito fácil de madrugada, tenho um sono Exato. muito leve. Mais Pode, agitado? pode ser, então, uma das Sim, causas, pode digamos. ter relação, obviamente pode existir diversas outras causas que podem estar colaborando, mas pode ser sim uma possibilidade, né. Entendi. E sobre a melatonina também me chamou bastante atenção, porque a gente sabe que hoje em dia muita gente toma, né? Uhum. Eu não sei se ele é indicado como um medicamento ou suplementação, mas faz parte da rotina já de muita gente para induzir o sono, né? E você comentou da melatonina que o próprio corpo reproduz, né? Isso. Então, de repente, hoje, se eu normalizar a minha rotina do sono e entender que daquela forma é melhor para mim, é mais saudável, eu posso estar diminuindo o uso da melatonina, eu posso cortar, como é que funciona? O que que acontece? Aqui no Brasil, a melatonina ela tem na farmácia, né, de fácil acesso, que ela vem como um suplemento. E muitas pessoas acham que é ali uma estratégia mais natural para ajudar com a qualidade do sono. Na verdade, natural é a melatonina que o nosso corpo produz, né? Tudo Uhum. que é comprado ali na farmácia vai ser de uma forma sintética. Então, o recomendado mesmo é que consigamos estabelecer uma rotina, colocar em prática as técnicas de higiene do sono, que tudo isso já vai ajudar com que o corpo produza a melatonina que tu precisa para a qualidade do teu sono. E assim, claro que tem pessoas que realmente têm uma indicação médica, mas aí precisa passar pelo médico para que o profissional avalie qual é a tua necessidade, quanto que você precisa, né? Tem essa questão da dosagem também. Às vezes as pessoas estão se automedicando, utilizando uma dose bem maior do que o necessário, e isso pode até trazer prejuízos para o dia seguinte. Então, a pessoa deu 3 horas da manhã, não conseguiu dormir ainda, vai lá e toma sei lá quantas melatonina para ajudar. No dia seguinte acorda, ainda tá cansado, tá Uhum. letárgico, não consegue despertar exatamente para Indisposto? indisposto, exatamente. Então sempre é importante ter essa avaliação médica, né? Mesmo que tenha fácil acesso nas farmácias. Entendi. E sobre o home office, né, que é algo que cresceu muito aí nos últimos anos, pós-pandemia, e o que que ele pode estar atrapalhando no sono? Como é que é a tua avaliação Uhum. sobre isso? Realmente, muitas pessoas ali que estão trabalhando no home office estão apresentando prejuízos no sono, né? Eu percebo bastante essa questão no consultório também. O que que acontece? É sempre muito indicado que pessoas que trabalham no home office tenham um espaço para o trabalho. Seja uma mesa, né? Uma escrivaninha, se puder, mas um espaço para trabalhar. Nesse espaço, é sempre importante deixar o ambiente bem claro,
para mostrar para o seu cérebro que é dia, que você não tá isolado ali no ambiente, né? O pijama, tem pessoas que acabam utilizando o pijama ali nesse momento como se fosse só porque é mais confortável, porque tá em casa, com uma cobertinha e tudo mais. É importante ter o espaço, as roupas de trabalho, o pijama para dormir, né? Uhum. Separar bem essas questões também. Então, fazer home office de pijama não rola, então. Não rola, não é indicado. E assim, também, obviamente, evitar de trabalhar na cama, né? Porque senão o teu cérebro vai entender que aquele espaço da cama é para qualquer coisa. Então, a gente precisa educar o nosso cérebro de que o espaço da cama é somente para dormir e para atividades do casal. Ler livro, mexer no celular, trabalhar na cama, é sempre importante evitar todas essas coisas. Tá, Su, e a gente falou bastante sobre as coisas que a gente pode fazer para ajudar na qualidade do sono, né? Você falou um pouco da bebida energética, falamos um pouco ali da questão da melatonina, da rotina, né? E tem mais alguma coisa que, no caso, a gente pode fazer para evitar que a gente tenha problemas no sono, né? Mais dicas, mais hábitos que a gente pode incorporar no dia a dia? Sim, é importante evitar, né, a comida muito pesada à noite também, exercício físico, se puder optar por um outro horário, é interessante, reforçando a questão de deixar a cama somente para dormir e para atividades do casal, então evitar leitura, evitar qualquer outra atividade na cama é extremamente importante. Então, acho que no geral é isso mesmo. E falando de exercício, né? Eu sei que hoje a rotina da galera é super acelerada, sai de manhã de casa e volta de noite, passa o dia trabalhando, e não tem, às vezes, a opção de trabalhar, fazer academia em outro horário, né? Como é que faz daí? Porque a gente sabe que a academia, no caso, também é muito indicada para a saúde do corpo, para movimento, né? Como é que a gente faz daí? Com certeza, fazer academia à noite ela pode impactar, dependendo do caso, né? Tem pessoas que conseguem fazer exercício à noite, não tem prejuízo nenhum no sono, né? Então, a gente pode até conciliar, assim, o exercício à noite com uma boa qualidade do sono, desde que tenha alguns cuidados, né? Evitar de tomar, talvez, pré-treino à noite, optar por uma alimentação mais leve, não tão pesada. E, se possível, umas 2 horas antes de dormir, o exercício. Acho que o ritmo também da atividade, né? Às vezes uma zumba, uma aula já com músicas mais vibrantes também deve... Buscar evitar, né? Fazer alguma coisa talvez mais leve, né? Um pilates, um yoga, A questão da música também acho legal, porque tem gente que dorme ouvindo música, né? Sim. E a gente sabe que também tem bastante aqueles mantras, aqueles sons ambientes, assim. Pois é. Como é que faz? A música, ela é boa? Qual é o indicado dela aí pro higiene do sono? Depende do tom da música, né? Se a gente colocar mais uma música mais agitada, pode ser que ela desperte, mas realmente existem músicas que podem ajudar nesse processo de dormir. Até tem um aplicativo, o Sleep Cycle, quando você coloca ali o horário que você quer dormir, antes de iniciar todo o processo de monitoração do sono, ele coloca ali uma melodia, que é tipo uma costeira com barulho de água e um violino. Então, esse tipo de música, com certeza, pode ajudar algumas pessoas a induzir o sono. E músicas agitadas, então, obviamente não, porque podem prejudicar o sono. Sim, Que legal. E esses vilões, né, que atrapalham o sono, né, a gente então aprendeu aqui como tentar aliviar, né, como diminuir um pouco o uso deles. E falando um pouco mais sobre algo que a gente não tem controle, que é um pouco da ansiedade, os pesadelos, os problemas que eu vou ter que resolver amanhã, me desligar do trabalho. Como que eu sei se isso é normal ou se eu preciso estar buscando já alguma ajuda? Isso vai depender daí da frequência que acontece e o quanto que traz prejuízo para o teu dia a dia, o quanto que atrapalha a tua funcionalidade. Então, ter uma noite de sono ruim, ter pesadelos uma vez ou outra é normal, faz parte da nossa vida, né? Agora, se isso está acontecendo todos os dias, se está prejudicando o teu dia seguinte, se tu está indo trabalhar com sono, se está atrapalhando a tua rotina, daí é hora de buscar ajuda. Certo. E, Su, a gente separou algumas falas dessa troca de ideias com as pessoas e eu queria que você falasse um pouco, numa brincadeira de mito ou verdade, né? Se é verdade ou não. Então, a primeira que eu tenho para falar aqui é se todo mundo precisa dormir 8 horas. Então, os estudos trazem que o ideal é de 7 a 9 horas por noite, né? Algumas pessoas se sentem bem com 7, outras com 9. O indicado é entre esse horário, claro, para adultos. Crianças têm uma necessidade maior de sono, idosos também têm uma outra rotina, mas para adultos é entre 7 e 9 horas por noite.
Então, independente o que vale muito também é a qualidade do sono, né? Às vezes, se eu não dormir às 8, mas dormir 7 muito bem. Exatamente. O mais importante, né, melhor do que uma quantidade de horas de sono é a qualidade, né? Que o sono realmente passe por todas as fases, que tenha uma noite de qualidade, principalmente em relação à questão do sono profundo. Certo. Legal. Roncar é normal? Mito com algumas nuances, né? Porque o ronco ele pode ser um sintoma de apneia do sono, que é um transtorno que precisa ter um cuidado, que precisa passar por um especialista. Então, se tá roncando, é importante buscar uma avaliação médica mesmo. E tem algo que a gente pode identificar um pouco se a gente ronca ou não? Bacana. Se tá um ciclo ok? Uhum. Já tem algum aplicativo aí que tu já indicou para os pacientes? Sim, tem. Até aquele que eu comentei sobre a questão da música, o Sleep Cycle, eu acho ele um aplicativo muito completo, assim, muito bacana para a questão do sono. Ele consegue monitorar todo o ambiente, ele consegue monitorar os sons que tem no ambiente, se o ronco é seu, se o ronco é, né, do seu companheiro. Nossa, que legal. Bem bacana, ele é bem completo. Então, além da questão da melodia, de monitorar as fases do sono, ele monitora também os ruídos do ambiente e tudo mais. Ele é bem bacana mesmo. E, infelizmente, ele é pago, né? Tem uma semana ali gratuita, mas no geral, ele é pago. Mas eu acho que é um investimento que vale a pena, principalmente para quem tem dificuldades e prejuízos com o sono. Ele pode ajudar a regular isso. Legal, fica a dica, então. Uhum. E sobre as etapas do sono, esses ciclos existem mesmo? É mito ou verdade? Existem os ciclos do sono, né? Ele é dividido em 4 etapas. Entre essas tem a fase REM e a fase não REM do sono. A fase não REM são as primeiras etapas do sono. Então, tem a N1, que é a primeira fase, que é quando você está ali num processo inicial do sono, que tem até alguns espasmos. A fase 2, que é a fase que o corpo está se preparando para a fase profunda do sono. Uhum. A fase 3 é a fase profunda do sono, que é onde acontecem diversas coisas que são extremamente importantes para a nossa vida, para o nosso corpo, né? Como, por exemplo, a regeneração celular, a melhora da imunidade, entre diversas outras condições. E a fase REM é a fase onde acontecem os sonhos. A fase REM ela é chamada de movimento rápido dos olhos. Então, ela é parecida com o estado de vigília, né? Mas é basicamente onde acontecem todos os nossos sonhos. Então, por exemplo, quando a gente acorda com aquela sensação de ter sonhado a noite inteira ou de ter tido um pesadelo, a gente realmente sonha a noite inteira? Ou é, por exemplo, nessa última fase onde você comentou que geralmente acontecem os sonhos? Não necessariamente que sonha a noite inteira, mas o que acontece? Quando a gente está próximo de acordar, o nosso ciclo de sono ele tende a ter mais da fase REM. Né? E normalmente, quando a gente está próximo de acordar, é quando finaliza o ciclo da fase REM. Isso se você acorda normalmente sem despertador, né? Então, por isso que pode acontecer de despertar e já ter essa sensação. Então pode ser que eu tenha sonhado, sei lá, 10, 15 minutos e ter tido essa sensação de ter sonhado a noite inteira. Exatamente. Tanto que, não sei se vocês também têm esse sentimento, mas se a gente não fala com alguém sobre o que aconteceu no sonho, parece que Logo depois some da memória, né? A lembrança. Logo depois a gente esquece. É normal? É bem comum de acontecer, né? Até muitas pessoas acham que nem sonham. Mas, na verdade, todo mundo sonha, né? Muitas pessoas só não se lembram, mas se você ao acordar pela manhã, buscar lembrar do seu sono, ter talvez uma caderneta ao lado para buscar lembrar toda manhã, provavelmente você vai começar a lembrar mais dos seus sonhos. Legal. E ficar no celular, né? Que é muito comum ali antes de dormir, pegar no sono, olhar o feed do Instagram. TikTok. Como que a gente... Isso é ok? É um mito, né? O celular, ele libera ali a luz azul. E a luz azul, ela, então, atrasa a produção de melatonina. Com isso, vai, obviamente, demorar mais para você pegar no sono. Entendi. O ideal é deixar até longe do quarto, da cama, então, para não ter aquela vontade de olhar antes de dormir, né? O recomendado é se desligar do celular uma meia hora antes de dormir, né? Até se puder colocar do outro lado, na cama, na frente, na escrivaninha, enfim, para que você possa levantar ao despertar também, é algo que auxilia, que pode auxiliar. E também está relacionado com o brilho da TV, eu imagino, né? Porque a gente fala muito do celular hoje em dia, mas na verdade a TV também é
um Também. hábito, né? Um consumo na parte de noite, assim. Com certeza, até essa questão, às vezes, de assistir série, né? Ficar naquela sede pelo próximo episódio, algo que vai te deixar mais ansioso, mais estimulado, com certeza vai trazer também um prejuízo para a qualidade do sono. Entendi. Beber álcool antes de dormir ajuda a pegar no sono. Por exemplo, é só uma tacinha. Às vezes a gente tem o hábito de Faz tomar bem, né? um pouquinho de vinho, alguma coisinha assim. É um mito, né, gente? Ele traz ali a sensação de que você vai dormir melhor ou mais facilmente, mas a bebida alcoólica, ela atrapalha a fase profunda do sono. Então, ela vai trazer ali os prejuízos para o sono de qualidade mesmo. Então, de repente, eu posso pegar no sono super rápido, Dá ter sonolência ali no início, né? aquela sensação de dormir que nem um anjo, Mas não ter um sono de qualidade, um sono e aí, reparador. de repente, acordar com dor de cabeça porque não dormiu bem, ou Também. indisposto. Exato. Entendi. E tirar cochilos durante o dia para o sono noturno. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que já têm dificuldades com o sono, que já têm um prejuízo ali em relação ao sono, então não é recomendado, né? É importante evitar ao longo do dia. Mas se a pessoa realmente não tem nenhum prejuízo com o sono, e às vezes, no horário do meio-dia, ou consegue, né, tirar ali uns 15, 20 minutinhos de cochilo, pode ser até saudável e benéfico para o dia a dia. Eu costumo tirar um cochilo de meia hora todo dia, meio-dia, e eu confesso que eu acordo revigorado, assim. E não atrapalha o teu sono da noite. Não, eu durmo bem de noite, e quando eu não durmo meio-dia, eu me sinto cansado durante o dia, Olha só, durante a então. tarde daí, né? Provavelmente porque eu já tô acostumado, né? Treinei o cérebro, eu acho, e me faz super bem. Se faz bem pra ti, se não atrapalha o teu sono, excelente. Até, digamos que em alguns estudos trazem que é até recomendado, porque vai ajudar na consolidação da memória, a ficar mais desperto para o período da tarde, né? Mas se começar a trazer algum prejuízo pra noite, é algo que tem que começar a cortar. O difícil só é ficar só pouco tempo, né? Por mim, dormir a tarde toda. Outro mito ou verdade. Dormir muito compensa noites mal dormidas. Por exemplo, chegou o sábado, eu quero dormir o final de semana inteiro porque a minha semana foi super cansativa. É um mito, né? O sono, ele não é... Ele nunca vai ser algo que... Como é que posso dizer? Recompensador? É recuperável, né? Na verdade, você vai ficar devendo sono, mas não quer dizer que se você dormir o final de semana inteiro vai te ajudar. Pode até te atrapalhar, porque vai te fazer sair daquela rotina. Então, o mais importante é que você mantenha a sua rotina, né? Seja final de semana, seja dia de semana, para que teu cérebro entenda. Ele não sabe, né, em que dia da semana que tu tá. Mas é sempre muito importante manter a rotina do horário de dormir e do horário de acordar. Então, mas eu vou para uma festa sexta, eu vou chegar de madrugada, não posso dormir o dia inteiro? Não, é recomendado que tu durma um pouco mais, ok, mas não fica o dia inteiro na cama, né? Não passa do meio-dia, porque senão isso vai trazer ainda mais prejuízo na hora de reorganizar a tua rotina. Até eu acho que entra aquela questão de, por exemplo, assim, às vezes a gente, que nem tu mencionou, chega de madrugada, chega tarde, daí passa o dia dormindo, né? Daí o corpo também não vê a luz do dia durante aquele período, então acho que já meio que desregula, né, essa rotina. Sim. Pode trazer bastante prejuízo nesse Entra sentido. num ciclo muito vicioso, né? Acaba não... Desorganizando a rotina mesmo, né? Isso. Então Na esse negócio... segunda-feira acaba ficando, às vezes, até... Acorda indisposto, acorda desregulado, 6 né? horas da manhã, quando o despertador toca, fica difícil. Fica bem mais difícil de seguir a semana, né? Então, tirar o sono atrasado não funciona. O ideal é manter essa rotina mesmo ali certinho. Exatamente. E quando a gente acorda indisposta, né? Não tive uma noite boa, o que eu posso fazer para lidar melhor com o meu dia, não ter tantas frustrações, mau humor? Tem alguma dica? Como eu disse antes, a higiene do sono ela começa já ao acordar, né? Então, mesmo que tu acordou indisposta, a primeira coisa que você tem que fazer é se expor à luz natural do dia. Isso vai te ajudar já a dar uma despertada, mandar aquele recadinho lá pro cérebro, né? E, claro, se puder fazer uma caminhada, alguma atividade que vá despertar um pouco mais o teu corpo, já vai ajudar. Tomar um café, eu sempre digo, essa questão é muito individual, né? Depende qual o sintoma que você vai ter ao despertar. Porque tem gente que sente muita sonolência, tem gente que já sente muita irritabilidade, né? Então, se você sente muita irritabilidade, o que você pode fazer que é prazeroso para você? Ouvir uma música que você gosta? Assistir alguma coisa que é interessante para você? Para mim é muito prazeroso tomar um café com a minha avó.
Então, os dias que eu acordo um pouco mais atordoado, algo assim, algo que me renova é tomar um cafezinho com ela, né? Então, é muito relativo de pessoa para pessoa. Então, o legal é a gente se autoconhecer, né? O que nos Exato. traz os benefícios, aonde a gente se sente bem. Com certeza. Isso faz toda a diferença. Até falando em autoconhecimento, assim, acho que a terapia ela é um fator crucial para a gente entender e conseguir também ter esse controle maior sobre a rotina, saber o que faz bem, o que não faz, né? Porque como você mencionou, são coisas muito individuais, né? Então, de repente, para ti é muito tranquilizador ir lá tomar um café com a avó. Uhum. E para mim, de repente, sei lá, se eu tenho oportunidade de começar o dia fazendo uma caminhada, ouvindo a minha música, ou para ler, se ela gosta de ir num lugar diferente também tomar um café. Então é Uhum. realmente entender que cada um tem as suas vontades, né? As suas particularidades, né? Isso. Até falando um pouco mais sobre a questão do tratamento do sono, né, da insônia, muitas pessoas acham que é somente a medicação ou algo assim. Os estudos atuais mostram que a terapia cognitivo-comportamental é a abordagem com melhor respaldo científico para o tratamento da insônia. Melhor até que a questão da medicação, porque a medicação ela não vai tratar a insônia. Ela vai mascarar ali e ela vai colocar a pessoa no estado mais sedativo, né? Que inclusive normalmente com a medicação a pessoa acaba não tendo aquele sono restaurador, às vezes até acorda cansada. Na terapia cognitivo-comportamental, não. A pessoa vai trabalhar algumas estratégias em geral que vão realmente tratar o sono, a insônia. E o autoconhecimento nunca é demais, né? Exato. Importantíssimo. E a terapia, como é que ela funciona? Explica um pouco mais aí pro pessoal. A terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, ela parte do pressuposto de que o que te gera sofrimento não é a situação em si, mas é a forma que você interpreta essa situação. Então, dentro da questão da insônia, por exemplo, a gente vai analisar cada pessoa de uma forma muito individual, muito personalizada, né? E avaliar como é que tá a tua rotina, o que a gente pode fazer para ajustar dentro da tua realidade, né? O que faz sentido para ti hoje. Então, a interpretação das coisas sempre vai vir de acordo com as crenças que a gente tem, com a nossa visão de nós, com a nossa visão do mundo. Então, às vezes a pessoa fala, chega no meu horário de dormir e eu começo a ter muitos pensamentos sobre o meu trabalho, sobre como que vai ser amanhã, o que eu tenho para fazer, o que eu deixo de fazer. Então, a gente vai analisar dentro daquele caso por que aquilo mexe tanto com aquela pessoa, que pensamentos que ela tem em relação àquilo, que estratégias que ela pode colocar no dia seguinte para que isso não vire um problema maior para o dia a dia e para a rotina, né? Então, o tratamento ele é muito personalizado nesse sentido. Muito legal, muito de forma individual, integral, né? Uma visão bem ampla, né, do ser humano, né? Sim. É legal certeza. falar isso também, porque há um tempo atrás, a terapia, o acompanhamento, o autoconhecimento também era muito negligenciado e, assim, até apontado como algo negativo, né? Mas, na verdade, eu acho que todo mundo precisa hoje em dia, né? Era visto muito mais como um tabu, né? Eu acho que Isso. depois da pandemia desconstruiu muita coisa, assim, em relação à pandemia. Desculpa, a psicoterapia. E eu fico realmente muito feliz com isso, porque muitas pessoas achavam ou acham que só faz terapia quem tem problema mental, quem tem alguma questão mais grave, mas não, né? A psicoterapia ela pode te ajudar a melhorar a qualidade do teu sono, ela pode te ajudar a ser mais comunicativo, ser mais assertivo, a melhorar teus relacionamentos e diversas outras questões, né? Nossa, Legal. quanto assunto, hein? Foi ótimo. Su, eu quero te agradecer por estar trazendo tantas informações e conhecimento. E para a gente finalizar, eu gostaria que você passasse aí para o pessoal uma frase inspiradora para a gente estar ajustando as nossas rotinas, às vezes quebrando alguns ciclos viciosos e melhorar a nossa qualidade de vida. Sim, eu acho que o mais importante que tem que ficar como recado para o dia de hoje é que o sono, ele não é um luxo, né? Ele não é algo que pode ser negociado. Eu vou ficar trabalhando porque eu preciso ganhar dinheiro, deixo para dormir depois, né? Porque a conta sempre vem. Então, é sempre importante a gente ter em mente que o sono é uma necessidade, ele é algo tão importante para tua vida quanto se alimentar bem, quanto fazer exercício. Então, não negligencia a tua saúde em geral, tanto física quanto mental. Bora cuidar do nosso sono, porque faz toda a diferença. Se a gente não vê os prejuízos hoje, mas com certeza ter uma qualidade de sono ruim durante toda a tua vida vai ser muito mais difícil na tua aposentadoria,
velhice, né? Vai vir a Então, longo prazo. exatamente. Que isso também está diretamente ligado com a nossa missão com a Bela Noite Pijamas, né? Que é proporcionar peças confortáveis, que a gente tenha momentos em família, compartilhar momentos de alegria, a nossa rotina, né? Tá ali tomando um café da manhã confortável, Bem-estar. o bem-estar. Então, que isso, né? Que os nossos pijamas unam com esse propósito de autocuidado e merecer. Isso aí. Su, pra quem quiser te encontrar nas redes sociais, Meu Instagram é @suverniapsi. Lá eu compartilho, eu sempre falo, né, que eu falo de psicologia com amor e com humor, então tem um pouco de cada coisa, mas o meu foco maior hoje é para transtornos mentais, né, tanto TDAH quanto transtorno bipolar, eu trago bastante conteúdo e bastante assunto nessa área e vai ser um prazer ter vocês por lá. e pra quem quiser seguir a Bela Noite, @BelaNoitePijamas, a gente tá no Instagram, no Facebook, no TikTok. Sigam a gente para acompanhar os conteúdos que a gente compartilha por lá. Muito obrigado, Su, pela conversa. Acho que a gente conseguiu bastante informação útil para todo Isso. mundo, né? E Eu que a que gente agradeço. pode colocar em prática, né? Não é certeza. algo surreal. Acho que tá no alcance de todo mundo que quer buscar por uma vida mais São saudável. detalhes, né, que fazem toda a diferença na qualidade do sono. Eu Isso que aí. agradeço o convite de vocês. Muito obrigada. Tchau, Obrigado, gente. Tchau, tchau.